O impacto da perda de uma filha, de uma mãe, de uma amiga por crime de feminicídio afeta a saúde das pessoas. Em muitos casos, o sofrimento é tão grande que as famílias precisam ser acompanhadas por especialistas. A série especial mostra hoje as histórias de Getúlio e Beatriz. Os dois perderam as filhas para a brutalidade. Eu só durmo à base de remédios, eu tomo antidepressivo, não consigo trabalhar. Eu não consigo ver a minha neta pelo fato de ela ser igual à minha filha. E o meu sofrimento é muito grande. Beatriz, Getúlio, eles não se conhecem, mas hoje sofrem as mesmas dores, a de perder um filho assassinado. E no caso deles, com um agravante, as filhas morreram pelo fato de serem mulheres. Eu sofro demais. Eu choro todo dia, escondido. Seu Getúlio é professor de português aposentado, pai de 4 filhas. Mas há 4 anos, Nívia, a caçula de 24 anos, foi morta pelo ex-namorado Leonardo Carvalho de Oliveira. O relacionamento da jovem recém-formada em Direito durou 6 meses. A família conta que Leonardo chegou a agredir Nívia, mesmo antes de ela decidir romper o romance. Na noite em que aconteceu isso, ele ligou várias vezes fazendo ameaças, dizendo que ia matá-la, e isso ficou gravado no celular. E realmente aconteceu, né? Era noite de Réveillon. Leonardo invadiu a casa onde a ex-namorada morava com a mãe. Os dois discutiram e ele empurrou Nívia do 3º andar do prédio. Entrei em choque. Eu entrei em choque. Para mim fosse como se eu tivesse morrido, sei lá, eu perdi a noção das coisas. Eu fiquei... porque era a filha que mais se comunicava comigo. A morte da filha trouxe uma sombra de tristeza profunda à vida de seu Getúlio. É muito difícil pra gente. Os dias tranquilos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, já não existem mais. O trauma prejudicou a saúde dele. Minha pressão mudou totalmente, eu não tinha pressão alta, minha pressão ficou agora oscilando para cima e para baixo, mais para cima sempre. E a cardiologista me aconselhou a procurar um neurologista porque eu não conseguia falar sem chorar. A tristeza também afetou a memória de seu Getúlio. Aos 80 anos, ele se orgulhava da lucidez sempre em dia, uma herança da antiga vida de professor. Eu não consigo, às vezes, organizar minhas ideias, não consigo dar sequência ao pensamento. Eu saio daqui da sala para ir para a cozinha fazer uma coisa, no meio do caminho eu já esqueci o que eu vou fazer. Não é velhice, é porque a Nívia vive dentro da minha cabeça. Esta psicóloga explica que os sintomas são reflexos do impacto emocional extremo ao qual o organismo de seu Getúlio foi exposto. E quando se chega a esse ponto, é preciso de ajuda profissional. Acontece que às vezes vem a memória, flashback, é intrusivo, pensamento intrusivo. Aquilo vem, aquilo volta, aquilo perturba o funcionamento que a pessoa não consegue pensar em mais nada, ela só pensa naquilo. Ela fica revivendo, tanto a nível de pensamento quanto a nível de emoções. Seu Getúlio faz acompanhamento médico, busca forças e inspiração nas pinturas da filha. Eu acho que não existe dor maior, porque foge totalmente ao que é natural. Os mais velhos morrem, os mais novos vivem. Aí houve uma inversão. Eu fiquei, que sou mais velho, ela, novinha, morreu. Beatriz também sofre com a morte prematura da filha. Eu estou sentindo que me falta um pedaço. Luíse tinha 22 anos, se preparava para estudar enfermagem. Foi mais uma vítima de feminicídio. Beatriz adotou o neto de 4 anos. Hoje ela não trabalha mais e só dorme à base de remédios. Eu não como direito,
Eu quase não almoço, eu quase não janto. Quando almoço, não janto. Quando eu janto, não almoço. Passo o dia inteiro, eu não como nada. A notificação de casos de feminicídio começou a partir da nova lei de 2015. No ano passado, a polícia do Rio de Janeiro registrou 68 assassinatos de mulheres. Em mais da metade, os acusados foram os companheiros das vítimas. A filha de Beatriz também foi morta pelo ex-namorado, depois que encerrou o relacionamento. O cerco montado pelo agressor durou 6 meses. Era uma presença constante nas imediações da casa da família em Magé, na Baixada Fluminense. Eu sempre alertava ela. Falei, Luiz, esse rapaz não é bom para você, não é bom para... Não dá certo, já agrediu uma vez, já denunciou. Luíse ouviu a mãe e não cedeu à insistência de Paulo Henrique da Cruz. Ele tinha um perfil ciumento e agressivo. O crime aconteceu na porta da escola onde o filho de Luíse estudava, bem na hora em que ela veio buscar a criança. Testemunhas contaram que Henrique passou a manhã andando pelas ruas próximas. Na saída, ele atirou na ex-namorada, na frente do filho dela e de outras 3 crianças. Se fosse um acidente, foi um atropelamento, eu estava de carro, o carro bateu, aí seria uma fatalidade. Mas daquele jeito... uma pessoa ir lá interromper, foi porque quis fazer, sabe? É muito doloroso. É mais difícil de assimilar, de aceitar. O garoto de outro relacionamento de Luíse viu a mãe ser assassinada diante dos olhos. Uma cena cruel demais para uma criança de apenas 4 anos e que mal começou a caminhada. O choque do momento precisa de acompanhamento psicológico para não se transformar em um trauma para a vida. É algo muito marcante. A criança, ela é muito ligada à mãe, né? E aí ela vê uma cena dessa tão bruta, é muito provável que isso seja uma imagem que fique circulando ali. Isso mobiliza todo o aparato psíquico dela. E aí fecha, pum! E aí ela pode desenvolver um problema de aprendizagem, não consegue se concentrar, não consegue receber mais nenhum tipo de informação, porque aquela informação já foi tão grande que está ali e ficou demais. 3 meses já se passaram. O assassino de Luíse continua foragido. E a impunidade é mais um fator que faz crescer o sofrimento de Beatriz. Até hoje, o que eu mais quero é que ele seja preso. Ele pagar por esse crime que ele cometeu com a minha filha. Leonardo Carvalho de Oliveira, que matou Nívia Araújo, cumpre pena de 22 anos de prisão. E o homem suspeito de assassinar Luíse Rangel na frente do filho foi preso hoje no Rio. Paulo Henrique Cruz estava em Magé, na Baixada Fluminense. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.